Boa noite a todos. É um prazer ter vocês conosco hoje. O assunto de hoje vai ser biofeedback, um recurso para gerenciar a ansiedade em tempos de pandemia. O palestrante de hoje é terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento neuropsicomotor, reabilitação de membros superiores e dores crônicas, vivo e neurofeedback. Vice-presidente da Associação Brasileira de Biofeedback e supervisora do método no Brasil. Trabalha desde 2008 com a técnica em consultório em instituições de ensino. Com vocês, a nossa palestrante de hoje, Keti Braulino de Mello. Boa noite a todos. Agradeço a Raquel mais uma vez pelo convite, poder participar desse grupo, contribuindo um pouco nesse momento que estamos passando. Nós vamos falar novamente, um pouco, eu acabo usando o termo de neurofeedback, que é uma ciência aplicada, que é uma técnica em saúde, educação e desempenho. Então, a gente tem como base o bio, que é a vida, é o sujeito, feed, que é alimentar-se, observar-se, back, de volta, é aprender com aquilo. Então, nós temos o princípio básico desse método é fazer com que o indivíduo ou sujeito identifique suas funções corporais, batimentos cardíacos, pressão, tensão muscular, e aprende a controlá-la. E como isso é feito? As bases são da psicofisiologia, que é o ramo da psicologia que estuda as bases biológicas do corpo. Essa base, ela se ocupa da inter-relação entre o corpo e a mente, porque a mente afeta o corpo, assim como o corpo também afeta a mente. É uma via de mão dupla. E aí, com essa técnica, a partir desse conhecimento, a gente aumenta a consciência dessa dinâmica entre os acessos psíquicos e corporais, com propósitos tanto clínicos quanto educacionais. Eu vou mostrar para vocês hoje um biofeedback, dois tipos de biofeedback. Um biofeedback muito simples, de fácil acesso para todos aí em casa, que pode ser trabalhado com um termômetro, tá? Que é o biofeedback termal. O que seria isso, na verdade? O biofeedback termal a gente mede a temperatura da palma da mão. Então, quando a gente tem um estresse, a gente tem uma vasoconstrição. Com essa vasoconstrição, é como se o sangue sumisse da palma da mão e ela tem uma queda na sua temperatura. A vasodilatação é um relaxamento. Então, a gente aumenta o fluxo sanguíneo na palma da mão. Então, com esse treinamento, a gente consegue trabalhar com dores crônicas, estresse, pânico, alguns casos de enxaqueca e até hipertensão arterial. Tendo consciência desses fatos, a gente passa a ter controle sobre ele, certo? Esse tipo de biofeedback é de fácil acesso, todo mundo em casa tem um termômetro. O que acontece com o termômetro, talvez digital, tenha que procurar um termômetro em que a temperatura, em que meça uma temperatura um pouco mais baixa, né? Então, assim, quando a gente está um pouco mais estressado, a palma da mão chega a uma temperatura de, sei lá, pode chegar bem gelada, mas é ideal até 32, 33. Então, a gente nunca vai ter 36 graus de temperatura na palma da mão, né? Que é bem difícil. Aí é um estado até de relaxamento profundo. Mas um termômetro que consiga medir temperaturas um pouco mais baixas. Esses termômetros de fitinha
normalmente nos fornece isso, ok? Nós temos um segundo, eles são aliados, né? Que é o biofeedback de eletroencefalografia. Ele mede a frequência cardíaca. O que é essa frequência cardíaca? Nós vamos medir, na verdade, não é a frequência cardíaca, você mede o batimento cardíaco, é uma coisa. Nós estamos falando de frequência, que é o ritmo cardiorrespiratório. Na verdade, eu mando no meu coração? Não. Mas o coração é uma bomba. Então, ele tem um bombeamento de sangue, certo? Que tem esse ciclo cardiorrespiratório que a gente chama. Então, esse bombeamento, a gente tem quem que oxigena o sangue para poder enviar para os pulmões, para enviar para o corpo um sangue mais oxigenado. São os pulmões. Então, quando a gente envia e trabalha uma respiração mais profunda, mais tranquila, a gente consegue oxigenar melhor esse sangue e a coerência entre a respiração e o batimento cardíaco é o que a gente chama de ciclo cardiorrespiratório. Através da respiração guiada, mais tranquila e profunda, que é a respiração diafragmática, eu vou falar logo em seguida, a gente consegue diminuir a frequência cardíaca. Todos nós, nesse momento, o que o estresse e a ansiedade nos faz? Aumenta essa frequência. Então, o coração fica mais acelerado, a palma da mão fica mais gelada, chega a transpirar, né? Então, são quadros, principalmente de dor, né? Quando a gente tem uma dor mais intensa, isso acaba ocupando um espaço muito grande e aí o coração acaba batendo mais rápido para poder dar conta, só que o oxigênio que você enfia é pouco, a respiração fica curta, fica mais pausada, e aí você não consegue dar essa vazão nessa ansiedade. Né? E daí, junto com isso, surge pensamentos negativos, e aí tudo que a gente está vivenciando. Então, ter controle sobre a sua respiração é conseguir mandar nesse ciclo cardiorrespiratório. Então, você diminui, juntamente com essa respiração mais diafragmática, sua frequência cardíaca. E como que é isso? Nós devemos colocar a mão, né, no diafragma. Quando eu inspiro, procurar empurrar o ar lá para a barriga. Não sei se aqui a gente consegue ver muito, para a gente poder ter esse fluxo sanguíneo lá embaixo no lóbulo do pulmão. Porque quando eu empurro o ar lá para baixo, essa musculatura, eu vou até, não sei se dá para ver, de pé aqui, a gente consegue destravar essa musculatura. Nós também já sabemos e já sentimos, quando a ansiedade ela é muita, né? Até o estômago trava. Essa é uma região que fica muito tensa, né? Quando estamos com dor, muita dor, isso também causa essa tensão. Então, esse tipo de respiração vai nos permitir um relaxamento maior. Além desse relaxamento, o que nós temos que aliar, né, junto com essa respiração, é o estado da nossa mente. Então, onde é que nós estamos? Não é simplesmente respirar e deixar as coisas passarem. É estar presente no momento. Então, normalmente é bom a gente tirar aí um período do dia, né? Encontrar um lugar onde você senta confortavelmente. Cada um tem uma posição mais confortável, nem sempre é deitada, porque o que é importante é você ter consciência dessa respiração e desse estado. O que essa consciência nos permite? Não é um relaxamento de deitada, de jogada, de largada.
é um relaxamento consciente, do estado presente. Então, é colocar a sua mente naquele momento, em que você percebe o ar entrando lentamente e saindo lentamente, correto? Para isso é que a gente usa o biofeedback. Como? Nós temos no celular, temos alguns recursos, alguns apps que são gratuitos que a gente baixa, né? Para poder nos fornecer esses dados. Porque quando eu visualizo algo que está acontecendo dentro ali de mim, é mais fácil de eu ter controle. Eu gosto de dois apps respiratórios. Um app dessa é a respiração consciente, coerente, né, que ele fornece essa respiração, e o outro app é a respiração guiada. Para quem não tem celular ou quer treinar no computador, a Sociedade Europeia de Biofeedback fornece também gratuitamente um aplicativo para o computador. Ele se chama Easy Air. Esse aplicativo, ele vai fornecer para você o ciclo que você vai respirar. Existe um ciclo positivo para uma respiração e um relaxamento. Claro que existe um ciclo bom que traz a calma, reduz a ansiedade, melhora a dor, que é um ciclo em que você inspira em 3 segundos e solta o ar lentamente em 6 segundos. Eu costumo dizer que esse é uma respiração ideal. Tudo aquilo que é ideal, muitas vezes foge da nossa realidade. Então, eu sempre busco ensinar o indivíduo primeiro a perceber qual é o seu ciclo respiratório. Como você respira, né? Então, pegar um relógio também fornece dados. Quanto tempo você inspira? 1, 2, 3. Quanto tempo você expira? Então, essa consciência, a gente pode começar com uma respiração a partir da sua respiração. Você começa a colocar aquele momento a um treinamento que você vai tirar um momento do seu dia para respirar e colocar o seu estado mental naquele momento, tá? Por que a gente fala de colocar o estado mental naquele momento e através da respiração? Com essa respiração, eu estou mexendo num sistema chamado sistema nervoso autônomo. Nós temos que dar ênfase na expiração. E quando eu inspiro, eu ativo o meu sistema simpático, ele acelera, certo? E ativa e aumenta a frequência cardíaca. Na expiração, eu estou trabalhando o ramo do nervo parasimpático, que é um freio. Quando ele é ativado, isso fica mais lento. Com esse sistema de respiração, eu trago o meu sistema nervoso autônomo, que muitas vezes na ansiedade fica só no simpático travado, eu trago ele para um estado mais tranquilo, aonde a gente busca a homeostase, que é o equilíbrio do sistema nervoso. Então, lentamente eu vou treinando. Então, o que é importante? Vocês pensarem na respiração, observar, né? Ter uma posição em que você se sente confortável, mas que lhe traga consciência, não só um relaxamento, porque é um relaxamento consciente que nós vamos buscar. O que é importante? Manter um olhar um pouquinho mais para baixo, tá? Quando eu abaixo o meu queixo e abaixo a minha cabeça, eu não fico com ela apoiada em nenhum lugar,
a cabeça para baixo e olhando, a gente fluidifica, tem o sangue, né, que chega no cérebro e que flui, que nós estamos mandando para esse pulmão, tá recebendo mais sangue fluidificado, oxigenado, ele chega com uma velocidade também no cérebro melhor, com essa posição de cabeça. Então, a gente respira profundamente pelo nariz e solta devagarinho, e vai sentindo o peso do corpo, aonde você está. Então, você vai tomando consciência desse estado. Onde está a minha perna? Onde ela encosta na cadeira? Qual é o peso do meu braço? Como eu sinto esse meu corpo? Enquanto eu respiro e solto. Então, a atenção principalmente ao soltar o ar. O que é importante a gente pensar é que nós estamos falando sobre um treinamento. Não existe certo e errado. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua respiração. Então, o que é importante para a gente estar usando esse freio parasimpático, que traz um equilíbrio, é essa atenção. É uma base sólida em que a gente vai inicialmente permitir esse corpo entrar num estado de relaxamento. Não tem julgamento, não tem pensamento nesse primeiro momento. A partir como a gente está falando em treinamento, em que você treina isso habitualmente, em que você consegue colocar a sua mente naquele momento, naquela respiração, a gente vai utilizando outros recursos, como o escaneamento corporal, que é tão importante para a fibromialgia, para quem tem dor. Então, permitir que essa sensação de relaxamento entre em você. Como é que você sente esse relaxamento? Porque muito tempo, com dores crônicas, né? A gente vive em estados de alerta, em estados mais tensos, e não se dá conta disso. E muitas vezes a gente percebe que o relaxamento é desconfortável. Então, a gente precisa voltar a atenção, esse olhar, e começar a treinar esse se perceber, sentir o que você está passando por esse momento. Porque esse é um relaxamento que os sinais de dor, né, dispara caminhos nesse sistema nervoso e que provoca exatamente o que esse biofeedback vai trazer. A dor, ela provoca o aumento do batimento cardíaco, a respiração fica mais ofegante, a transpiração e a extensão dessa dor, a intensidade dela pode ser atenuada, né, por esse recurso respiratório. Então, o treinamento de biofeedback, ele direciona as habilidades básicas em relaxar fisicamente e emocionalmente. Ele tem um potencial de ajudar a reduzir os pensamentos ansiosos e as emoções negativas que com eles nós estamos sentindo. E executar essa respiração diafragmática é um exercício. Então, eu sempre costumo dizer que o biofeedback é uma grande ferramenta. É claro que existem recursos em que eu utilizo no consultório, né? Em que a gente tem equipamentos de melhor qualidade, que busca outros sinais e uma terapia em conjunto. Mas aqui nós estamos para oferecer para todos, né? E aí, como é que nós conseguimos? Através desses recursos que é um celular. Hoje em dia, dificilmente uma pessoa não tem celular, ou mesmo um computador em casa. Então, nós podemos praticar isso, né, de uma forma mais tranquila e treinando todos os dias. Assim, a gente trabalha esse estado, né, reduz essa ansiedade,
o estresse, tem consciência do estado mais tranquilo, reduzindo lentamente as dores, né? Atenção que eu foco na minha dor. E o que essa dor está querendo me dizer? Aonde dói, né? Aonde são os pontos de maior gatilhos nessa dor? E como eu consigo reduzir isso? Provavelmente nesse grupo, todo mundo sabe, né, que a ansiedade ela potencializa as dores. Então não significa que nós vamos passar sem dor, né? Isso vai sumir totalmente, mas é o tempo e a qualidade que isso tem dentro das dores. Quando o dia está mais corrido, está um pouco mais ansioso e está nesse estado mais alerta, tirar aí 5 minutos do dia e fazer esse treinamento ajuda muito essas a passar por esses momentos que nós estamos, de muito estresse, ansiedades, pensamentos negativos, reduzindo, inclusive, as dores, né? Porque isso é um conjunto que acaba girando. Vou deixar um pouquinho aqui na tela para vocês verem. Esse de frequência cardíaca, ele é um pouco mais difícil, porque você tem que já ter a respiração, né? Então, quando você tem o coração mais acelerado, você tem que ter aquele recurso da respiração. Então, a respiração consciente e a respiração guiada, um app é para Android e o outro app é para iOS, que são apps diferentes, mas ambos têm a mesma, a mesma função. Fazer uma respiração guiada, lembrando, partindo daquilo que é bom para você. Não adianta você querer começar um treinamento respirando 3 por 6. Vai dar falta de ar, vai dar dor de cabeça porque vai aumentar, né, o oxigênio. Então, não é legal. Então, se baseia sempre na sua respiração e lentamente você vai aumentando o tempo em que você solta o ar. Ao soltar o ar, lembre de pôr a mão lá embaixo no abdômen, né? No final da mão, como tem essa imagem aqui do diafragma, então nessa tem esse das costelas, então como se a gente pusesse aqui no fim das costelas. E a hora que inspirar, sentir o ar empurrando essas costelas aqui de baixo, é que o ar entrou lá embaixo. E aí lentamente empurra de baixo para cima, pela boca, o ar. Mais uma vez, existe o biofeedback respiratório, chamado Easy Air, tá? Que é para computador. Ok? Então, nesse bio, se vocês verem aqui, nesse Easy Air, que é do computador, você mede, aqui ele está 3 por 6, significa 10 ciclos por minuto, tá? Em que a gente consegue. Tem uma pausa e aí você segue a figura. Inspira e expira. Com o tempo de treinamento, ele tem um sinal em que ele faz pim quando expira e mais agudo quando expira. E aí você pode passar também a fazer o treinamento de olhos fechados. Então, eu queria fechar com vocês a importância, né, da gente usar essa tecnologia para o bem de todos, no sentido educacional e de saúde para esses momentos. A gente chama que o biofeedback é o espelho da mente. Ele pode refletir aquele estado, né, que a gente tem, que é uma via de mão dupla. O corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado mais uma vez a Raquel pelo convite. Espero poder ter ajudado vocês aí em casa a iniciar um treinamento. Todo
início se dá no primeiro passo, né? Então, eu espero que isso ajude muitas pessoas realmente. Boa noite a todas. Novamente, nós agradecemos muito a Keti por essa excelente palestra. Muito bom, Keti. Muito obrigada por essa excelente palestra. Esperamos ter você conosco outras vezes. A Keti, ela tem consultório em São José dos Campos. E para saber o endereço, marcar consulta, vocês podem através desse e-mail. Nessa última tela tem um e-mail. Podem enviar e-mail, assim que possível eu vou estar respondendo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, o meu e-mail é ketbraulio@yahoo.com.br. Ok? Obrigada, Cleti. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada, um abraço.